Você provavelmente já ouviu a frase "vai para Cuba" na internet, ou até mesmo escreveu essa frase. Cuba é envolta em polêmicas nas redes sociais por conta de seu sistema político. Querendo ou não, toda essa questão envolve também o uso de internet na ilha e essa semana o bicho pegou. Após manifestações de cidadãos pedindo mais liberdade, a internet local ficou intermitente e chegou a ficar fora do ar. E aí, você já se imaginou nessa situação, viver em um país sem internet? Olá meus amigos e minhas amigas do Tecmundo. Hoje vamos abordar um tema delicado, mas muito interessante: o bloqueio da internet em Cuba e os possíveis cenários em que a internet poderia ser bloqueada aqui no Brasil. Além disso, quais eventos, sejam políticos, técnicos ou até catastróficos, poderiam acabar com a sua internet. Desde o dia 11 de julho, manifestantes contra o regime cubano têm tomado as ruas do país com manifestações pedindo mais liberdade. Inicialmente, como resposta, passeatas de apoiadores do governo também aconteceram. Contudo, os manifestantes continuaram pelas ruas de Havana, capital de Cuba, e a solução do regime foi cortar o acesso à internet e, por consequência, redes sociais. Por um lado, os cidadãos contra o regime alegam a falta de vacinas contra o coronavírus e a falta de liberdade dentro da ilha. Já os apoiadores acreditam que a Revolução Cubana ainda é o melhor caminho e acreditam os problemas da ilha caribenha ao fortalecimento do embargo que os Estados Unidos mantêm há 60 anos, impactando tanto o turismo quanto a chegada de insumos. Não vamos entrar nos méritos políticos por aqui, mas vamos juntos tentar entender como funciona esse bloqueio de internet e se um dia nós poderemos ser afetados por algo do tipo. Essa tarefa proposta pelo Tecmundo contará com a ajuda de Thiago Ayub, diretor de tecnologia e já conhecido por vocês pelo vídeo Ataque DDoS pode ser comprado para derrubar qualquer site. Por isso, o Ayub vai começar explicando a partir do pontapé dessa história. Como Cuba consegue derrubar a internet para os seus cidadãos? Qual seria a receita de bolo para poder interromper a internet de um país insular como Cuba? A infraestrutura ela é muito centrada em pontos de conexão, os pontos onde esse país se comunica com o resto do mundo, que são as estações onde chegam os cabos submarinos. Esses locais, se eles forem desenergizados, tiverem interrompida a energia elétrica que vem de fora e os geradores forem impedidos de desligar, pode ser uma forma que uma autoridade que nem com essa tecnologia possa apertando botões e interromper, garantir que esses pontos de conexão da ilha com o mundo não tenham mais energia elétrica. Aliás, muita gente se pergunta como qualquer governante com essa vontade consegue deixar uma sociedade no escuro. Se existe um botão, kill switch, na mesa do presidente escrito desligar a internet. Cada país vai ter uma diferença sobre como poderia ser desligada a internet. Quanto menor o país, menos diverso for o mercado, se tiver atuação de estatais que têm oligopólio e monopólio ficam mais fáceis, e os países que são democráticos, têm mais empresas, mais conexões, são mais difíceis. Então, quanto menor for a infraestrutura da internet, menos pontos de conexão, menos pontos precisam ser atacados para essa interrupção ser feita. Há exemplos de Cuba, um país que tem uma única empresa de telecomunicações, um único provedor de internet, torna-se uma tarefa muito mais fácil se comparado com o Brasil. Vale notar que foi só em 2018 que os cubanos começaram a acessar redes sociais e aplicativos online via internet móvel. Isso um ano depois de Cuba permitir a conexão residencial no país. Similar a locais que controlam a internet, como a China, era comum o uso de redes privadas virtuais, as VPNs, para burlar esse bloqueio. A VPN até ajuda na utilização de uma internet vigiada ou intermitente, mas o caso de Cuba é um pouquinho diferente. Como a internet é recente na ilha, talvez não existam nem profissionais tão qualificados nesse sentido. Deve ter sido uma situação muito peculiar para os profissionais que controlam a internet de Cuba, porque a gente faz um esforço grande como profissional de fazer a internet redundante, de ter múltiplos caminhos para o mesmo destino. Para interrompê-la como um todo, você tem que ir em vários equipamentos, vários roteadores, que a gente chama de roteadores de borda, que faz a interconexão entre os provedores, interromper a comunicação com eles. Então, naturalmente, o primeiro, ao ser desligado, o segundo vai assumir as funções, o segundo, ao ser desligado, o terceiro vai assumir as funções. Então, gradativamente, até o controlador da rede interromper todas essas portas de entrada e saída da internet, a gente espera um acesso errático, instável, mas ainda assim existente. A VPN ajuda a fazer a conexão e ajuda a desviar das barreiras impostas pelo governo. Então, se alguma autoridade, por força de lei ou por fora da lei,
interromper um acesso a algum site, a VPN por fazer um intermediário. Como é que a gente pode pensar a VPN funcionando? As duas maiores cidades do Brasil são Rio de Janeiro e São Paulo. Existe uma rodovia entre elas, diretamente ligando Rio e São Paulo, mas se ela fosse interrompida, a gente pode ir de São Paulo ir até Santos e de Santos por uma outra estrada até o Rio de Janeiro. Um caminho mais longo, é isso que a VPN poderia proporcionar. Então, se fosse bloqueada a rodovia direta, a gente poderia ir para um caminho direto. Mas o que ainda assim governos autoritários fazem para poder tirar a internet como um todo é desabilitar inclusive os caminhos alternativos. Ele faz isso através do protocolo BGP, e aí nem a VPN pode ajudar. Há cerca de 10 anos, o Egito passou por um problema similar. O ditador local cortou a internet da população ao derrubar 3,5 mil rotas BGP, que significa Border Gateway Protocol, um dos principais protocolos da internet que você ouviu aí o Ayub falar. É o protocolo que faz a costura entre as redes da internet. Se a gente fosse transformar esse protocolo, que é técnico, em palavras, seria uma forma de um roteador chegar para outros que compõem a internet e falar assim: olá mundo, eu sou a empresa tal, possuo essa lista de endereços IPs e qualquer um que queira se comunicar com eles, mande o tráfego para mim que eu mando para eles. Na hora de desligar a internet de um país todo, de uma região como um todo, se esse anúncio é desfeito, se esse olá, eu sou fulano e eu tenho acesso a essas redes for desligado, ninguém mais vai conseguir mandar dados para esses destinos. Se a gente fosse fazer uma comparação de internet com telefone, seria como discar para um número e você ouvir a gravação que esse número não existe mais, pois aquele endereço de IP não existe mais acessível na internet. Agora que você entendeu o que é esse BGP, a gente precisa notar um ponto antes de ir adiante. O acesso à VPN vem crescendo muito nos últimos anos e há uma questão perigosa sobre essas redes. O famoso não existe almoço grátis. VPN gratuito é uma situação esquisita. Por que alguém estaria se dispondo a gastar recursos computacionais de banda para transportar o seu tráfego de internet? O que motiva ele? O que sustenta, financia esse tipo de operação? Então as VPNs gratuitas são desrecomendadas porque se você não paga pelo produto, o produto é você. O que será que o servidor de VPN está fazendo com os seus dados? Então, algumas pessoas procuram as VPNs gratuitas como uma forma de aumentar a segurança, pois a sigla VPN de fato aumenta a segurança, mas se você desvia seu tráfego por um outro caminho, para uma empresa que você não tem um contrato, você não sabe nem onde ela opera, você está aumentando o seu risco. Então, é um erro comum que vários sites divulgam como orientação que deve ser evitado usar VPN gratuita ou VPN sem algum motivo muito relevante. É sabido que por conta do embargo, Cuba paga um valor muito mais alto que o comum para conseguir a internet. O país precisa recorrer a mercados distantes, visto que muitas peças seriam provenientes dos Estados Unidos. No Brasil, temos uma internet livre, apesar de mandos e desmandos de juízes, e a história é diferente. Em Cuba seria muito mais fácil derrubar a internet do que no Brasil. Não só por ser um território menor a quantidade de roteadores, o usuário ser muito menor, mas por um fator muito simples: existe uma única empresa atuando nesse ramo. Então basta falar com uma única equipe técnica, mandar uma ordem para um único local para que essa equipe faça o bloqueio parcial de conteúdo ou desligar a internet como um todo. No Brasil fica muito mais difícil, além da gente ter uma dimensão continental muito grande, não existe na legislação nenhum mecanismo que permita nem ao executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, por conta própria, interromper a internet. Teria que ser feita uma lei aprovada emergencialmente para desligar a internet no Brasil como um todo. A coisa mais próxima que a gente tem na legislação das telecomunicações, a Lei Geral das Telecomunicações, o presidente da República pode pedir às empresas do ramo que dê prioridade na instalação de algum circuito. Então, alguma tragédia humana, como um acidente Mariana, qualquer tipo de demanda que o presidente da República direcione às empresas do ramo a ativar a conectividade num lugar emergencialmente, a gente tem que, não é obrigado a atender, mas dar prioridade. Para fechar a internet do Brasil, seriam necessárias muito mais etapas do que em Cuba, um país pequeno. Primeiro, para a gente ser um país continental, tem várias cidades importantes onde a gente se comunica com o resto do mundo. Internet, esse inter vem de interrede. Então, as cidades como Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, são cidades onde a gente se comunica com o mundo. Então, se a gente for interromper a internet fisicamente, tropas ou grupos ou milícias teriam que ir nesses locais e danificar os prédios onde essa intercomunicação é feita. De forma central, como isso poderia ser feito? Mandando ordens para várias empresas que compõem a internet brasileira, os provedores de internet, para bloquear o conteúdo ou simplesmente desligar o tal roteador de borda pelo protocolo BGP. Mas como a gente tem mais de 10 mil empresas atuando no ramo, seria uma logística muito complicada de conseguir isso no Brasil. Quando falamos sobre Brasil, enfrentamos ao longo dos últimos anos, e você deve se lembrar, cortes de conexão ao WhatsApp.
Esses cortes aconteceram porque o WhatsApp havia se negado a ajudar a justiça brasileira em casos de investigação policial. Na época, era pedido que o aplicativo entregasse mensagens de usuários, mas o WhatsApp sempre deixou claro que não tinha acesso a essas mensagens. O resultado foi um dos piores possíveis. O aplicativo de mensagem chegou a ficar muitas horas completamente fora do ar no Brasil. Quem surfou na onda foi o Telegram, que cresceu muito por aqui nesses momentos. Seria muito mais fácil se no teclado depois do F12 tivesse um botão que fosse bloquear um site, mas não tem. Dá muito trabalho quando a gente recebe uma ordem judicial para poder cortar o acesso a algum site. O caminho preferido, o mais fácil para os operadores de rede, é simplesmente bloquear o endereço DNS, bloquear um endereço que o aplicativo ou o navegador se comunica com esse endereço. Então é possível dessa forma mais fácil de que um único conteúdo, um único serviço seja bloqueado. Porém, as grandes empresas vão ser afetadas, mas se existe um conteúdo que é um pouco mais velado, como torrents ou deep web, alguma coisa ilegal, outras medidas terão que ser tomadas, como bloquear os endereços IP. Isso, além de ser trabalhoso, vai gerar efeitos colaterais, que outros conteúdos ou mesmos endereços IP também vão ser bloqueados. Mas hoje no Brasil, qual que é o roteiro de bloquear o WhatsApp, caso isso seja feito de novo, em face às eleições que se aproximam ou espelhado no que aconteceu no passado? O juiz, ao determinar o bloqueio desse conteúdo, ele manda um ofício, um comunicado, citando as empresas que têm a obrigação de bloquear o conteúdo. A forma técnica de como isso é feito fica em cargo dos operadores de rede. Mas aqueles que recebem esses ofícios, como lei, como ordem de juiz tem que se cumprir, a gente acaba fazendo bloqueio. Mas o curioso, no caso brasileiro, é como existem muitas empresas do Brasil estando no ramo, existe um certo desconhecimento das autoridades sobre como a internet funciona, não é raro de que nem todas as empresas, nem todos os provedores recebam esses ofícios e nem todos realizam bloqueio. Se a gente for olhar no histórico do WhatsApp no Brasil, quando houve os bloqueios, muitas pessoas falavam, olha, ainda consigo funcionar na cidade tal, no provedor tal, é porque falhou o judiciário em acionar toda a cadeia produtiva da internet, que é muito grande no Brasil, para que todos cumpram a mesma ordem. Felizmente, nunca tivemos um ataque ou fala atacando diretamente o uso da internet no geral por políticos. Por mais que a democracia possa ter sido atacada em alguns momentos, todo o bafafá que já existiu sobre o bloqueio de internet, principalmente quando Michel Temer assumiu o poder após a queda de Dilma, não passou de fake news compartilhada em redes sociais. Mesmo assim, aquela pergunta ainda fica latejando atrás da orelha. Um tirano nas rédeas do Brasil tem um poder desse tamanho? Hoje no Brasil não existe nenhuma lei que permita o corte de internet. Apenas se crimes forem perpetrados pela internet, conteúdos ou conexões oscilantes podem ser interrompidos por ordem da justiça. Mas o poder executivo, policiais, promotores não têm autonomia para interromper a internet no Brasil, nem mesmo o presidente da República. Bom, se não for algo político, podemos também explorar cenários envolvendo catástrofes naturais, por exemplo, terremotos em servidores-chave, que supostamente poderiam derrubar a internet no mundo. Muita gente pensa assim, porém, a internet é mais resiliente do que você imagina. Uma catástrofe única, natural, que derruba a internet no mundo seria difícil da gente imaginar, mas vamos fazer um exercício aqui de ficção. A internet depende de energia elétrica para funcionar. Então, se a gente vê algo que interrompa a produção de energia elétrica, as barragens, usinas nucleares, ela vai começar a ter um prazo a contar. É o prazo a contar das baterias e dos geradores que cada uma das unidades, que a gente chama de POPs, tem para manter os equipamentos que ficam do outro lado do seu modem, alimentando esse sinal. Só que essas autonomias não costumam passar do que um dia. Então, a partir de 12 horas, algumas regiões vão começar a ter disponibilidade por acabar o combustível. Havendo algum toque de recolher, ou sem rodovias, ou com interrupção de combustíveis parada, então a internet possivelmente em 1 ou 2 dias acabaria parando de funcionar, sem energia elétrica e sem abastecimento dos geradores. O mundo inteiro talvez seja um tiro muito longo, mas um terremoto específico poderia sim causar algum problema, mesmo que momentâneo. A geografia importa muito. Se a gente for fazer um exercício de como a internet funciona, a gente fala muito em nuvem, mas ela tem muito a ver com os mares. Se você pegar o modem da sua casa e começar a puxar o cabo, esse cabo vai chegar até no oceano e percorrendo caminhos até, por exemplo, chegar no site da prefeitura de Tóquio. Esse cabo vai até da sua casa até Tóquio, a capital do Japão. Então, se esses cabos forem rompidos em múltiplos lugares, a gente vai ter os possíveis caminhos até chegar entre Brasil e Tóquio e a internet ficará fora do ar. Quando a pandemia do novo coronavírus começou, muito se falava sobre um estouro de banda, ou seja, muitas pessoas em casa trabalhando, consumindo muita internet. As fake news voaram comentando como isso seria nocivo para a internet no geral e não deveríamos ficar em casa por causa disso.
Mais uma balela, né? A internet, diferente de outros serviços como energia elétrica ou até água, lida até bem com alguns picos de demanda. A gente ficou no início da pandemia com a quarentena preocupado com essa transição para todo mundo preso em casa e com o crescimento do home office. Será que a internet vai aguentar? A internet o tempo todo hoje consome mais do que ontem, um gráfico crescente de consumo. Então os operadores de rede já se prepararam para aumentar essa demanda o tempo todo. Mas se a gente for olhar já com alguns meses de pandemia o que aconteceu, algumas pistas a gente pode conseguir pegar sobre decisões que alguns países tomaram. Por exemplo, os Estados Unidos, muitos provedores que tinham limite de franquia abriram mão do limite de franquia para permitir que as pessoas fossem para casa. Mas se antes havia uma escassez de internet, agora que todo mundo utiliza mais, tem mais banda? Já estamos há mais de um ano nessa de fica em casa, sai de casa, abre e fecha. A internet não mudou, não caiu para todo mundo e fenômenos interessantes acabaram acontecendo. Para um provedor de internet prover mais banda ao usuário, é mais barato. Se a gente fosse pensar um provedor de internet como se fosse um restaurante, que demora para te atender. Quando você senta numa poltrona, você ocupa ela por muito mais tempo até a comida chegar. Se a sua conexão é mais rápida, você consome seu conteúdo mais rápido, desocupa aquele assento que outro cliente pode utilizar. Então, na pandemia, para empresas que ampliaram suas capacidades, ampliaram a banda e seus planos, perceberam que ao entregar mais banda para o cliente, o consumo médio reduz. Então, um fenômeno diferente, contraintuitivo do que a gente costuma imaginar. Então, a internet foi posta à prova durante a pandemia no Brasil e no mundo inteiro e conseguiu sobreviver à demanda e atender a todo mundo ao mesmo tempo. Depois desse passeio por vários cenários, vimos que até agora a nossa conexão não foi ameaçada. Politicamente falando, tivemos um corte do WhatsApp aqui, um corte do Facebook ali, mas nada que ameaçasse a internet completamente. Você consegue então imaginar um cenário em que o mundo todo ficasse sem internet? Eu consigo alguns bem malucos, mas e um especialista? O que será que ele pensa sobre isso? É muito difícil para mim imaginar como profissional da área que trabalha nela desde que ela chegou no Brasil, uma forma de desligá-la no mundo inteiro. A internet é a maior obra da humanidade, nada é maior do que a internet. O sistema financeiro, o sistema aeroportuário, as redes elétricas. Então, para a gente destruir ou desligar a maior obra da humanidade, teria que ser a maior contra-obra da humanidade também. Ou seja, podemos dizer que a internet não tem fim, a não ser que por motivos políticos exista um bloqueio ao acesso, a internet ficará sempre ali, acessível e pronta para ser usada por qualquer pessoa com as mãos em um gadget. Se você ficou com alguma dúvida sobre o tema ou ainda acredita que a internet um dia possa acabar, deixa seu comentário aqui embaixo. Já aproveita que você está aqui, se você gostou desse novo formato que a gente está testando aqui ainda, então a gente pode mudar alguma coisa, deixa aí no comentário qualquer sugestão. Não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.